Olá, bem-vindo ao podcast Líder Transformadora, criado para contar a história e o protagonismo de mulheres que estão fazendo a diferença na sua área de atuação. Eu sou Andréa Zimmermann da Matrix e hoje estamos aqui com Fabiana Prado, essa mulher maravilhosa que eu acompanho há muitos anos a trajetória dela e eu tenho certeza que você vai se inspirar muito com o que ela vai nos contar. Então, Fabiana, muito bem-vinda, muito feliz de você estar aqui. Eu queria que você começasse contando um pouquinho de você, da sua história, né? Você é do Instituto de Pesquisas Ecológicas, IP, eu sei que você tem uma trajetória linda, tenho te acompanhado. Então, você pode começar contando para a gente, assim, como que você começou, né, na sua trajetória profissional e como que você chegou até aqui. Andréa, obrigada pelo convite de estar aqui e poder ter essa oportunidade de estar compartilhando com outras mulheres as nossas histórias, as nossas dificuldades, os nossos desafios, nossos sucessos, né? Bom, eu sou bióloga de formação, eu trabalho no Instituto de Pesquisas Ecológicas, que é uma organização da sociedade civil, que tem 30 anos de existência. E, assim, eu, na minha graduação de biologia, foi quando um momento muito importante da minha vida foi ir para a Eco 92, né? Que foi a conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E aí, a partir desse momento, foi algo que mexeu muito o meu modo de ver a vida, né? E eu era muito jovem, tinha 20 anos, e eu queria fazer alguma coisa pelo meu país, pelo meu planeta. E aí começou a fazer cada vez mais sentido eu trabalhar na área de meio ambiente. Eu era bióloga e tal, de formação, e eu fui buscar espaços onde eu pudesse trabalhar com isso. E foi nesse conjunto que eu encontrei esse sincronismo da vida, que a vida sempre nos traz. Eu encontrei um grupo de outras pessoas que estavam no movimento de criar uma ONG, né? Nossa, você está desde a criação do Eu IP, estou desde a que criação do incrível! IP, que, por minha sorte, assim, aconteceu na cidade onde eu morava, onde eu estudava e tal. E foi essa junção desse grupo de pessoas que a gente estava todo mundo no mesmo espírito, né? Então a gente tinha um casal que é uma liderança até hoje dentro do IP, Queridíssimas. Suzana e Cláudio Pado, que são os fundadores e que foram os nossos mestres aí, condutores de um grupo que hoje, a maior parte desse grupo que começou, ainda estamos no IP até hoje, né? Então, minha trajetória tem muito a ver com essa busca de fazer algo com uma missão, para além do que é o trabalho em si, né? Eu tenho meu trabalho, preciso me sustentar, mas ele tem algo a mais para mim, né? Ele tem uma missão de vida, assim, dentro da própria organização, construir uma organização. Nós começamos, o IP começou muito pequenininho, né? Eu me lembro até que e aí eu fui me especializando, comecei a trabalhar com uma espécie ameaçada de extinção, com pesquisa, que na época a gente tinha muito esse olhar para as espécies ameaçadas, e com o tempo a gente foi ampliando, e hoje eu trabalho muito mais com as pessoas, como integrar as pessoas com esse olhar para o processo, né, de formação. Então, e aí a gente está, desde esse período, construindo também uma organização. Começamos pequenininho, então eu acho que tudo tem esse momento, né, de você ir construindo, trilhando seus caminhos, eu como profissional, como mulher, e é isso sempre foi uma bandeira muito forte para mim, né? Era um ambiente muito masculino, sim, naquele período. Então, eu lembro que eu trabalhava, era eu e um grupo de homens, sempre trabalhei com muitos homens, né? Era muito difícil estar nesse espaço, né? De ser também reconhecida, por exemplo, a primatologia no Brasil, muito masculina, então você conseguir ganhar esse espaço, ter credibilidade, reconhecimento, né? E que desafios você enfrentava, assim? Porque quando a gente fala, né, dessa dificuldade, o que você lembra desses desafios dessa época? Tinha vários desafios no sentido de como estar
fazer parte do grupo, porque né, você tem uma diferença ali e de como que você é compreendida também. Então, isso foi muito desafiador, assim. E condições, por exemplo, a gente fez muito trabalho de pesquisa dentro de um ambiente natural, né? Dentro de floresta. Sim. Então, assim, às vezes as condições para mulheres têm vários detalhes que para uma mulher é diferente, até na roupa de usar, Sim. O que usar, né? Homem não menstrua, né? Imagina você ficar o dia inteiro. Então, assim, tem algumas questões que os homens não pensam nisso, Sim, né? De como que é algumas questões nossas, assim, né? Então, mas foi muito importante para mim, porque me trouxe muitas oportunidades também de olhar para também como eles também enxergam. Então, também eu sempre gosto de trazer de que a vida traz para a gente desafios, e eu acho que são sempre oportunidades para a gente aprender coisas, né? Então, eu acho que foram momentos muito legais também, porque também eu tive sorte de também conviver com homens que tinham também outras visões, assim, né? Eu queria explorar um pouquinho mais essa história do IP, porque eu entendi que você estava ainda na graduação quando isso aconteceu, e aí surge essa ideia. Como é que foi você seguir nessa trajetória? Porque, assim, a gente está olhando alguém que... Essa moça menina que estava lá atrás, né? Na Eco 92, com todos esses sonhos. Eu estou vendo essa mulher incrível hoje, que coordena. Eu queria que você contasse um pouco mais de como que foi esse caminho e esses desafios que você foi vencendo, porque eu imagino que nessa trajetória teve alguém que te falou assim, olha, mas você vai continuar nisso, é isso mesmo? Teve momentos que você se questionou. Como é que foi essa caminhada e esses desafios que você foi superando para chegar hoje? Eu queria que você contasse também assim, um pouquinho onde você chegou e o que você está fazendo, porque eu vejo essa mulher gigante que está aí. Acabei não falando o que eu estou fazendo hoje, né? Comecei lá atrás, eu vou e volto. Então, eu comecei lá atrás e hoje eu trabalho numa iniciativa do IP que chama Fundo Lira. O Lira é legado integrado da região amazônica, então é um fundo que apoia iniciativas socioambientais na Amazônia. Basicamente é apoiar organizações locais com iniciativas tanto socioprodutivas ligadas a produtos da sociobiodiversidade, mas também fortalecer governança, gestão participativa das áreas protegidas na Amazônia. Então, hoje, o Lira ele trabalha basicamente em cerca de 30% das áreas protegidas da Amazônia. Então, eu comecei lá atrás com um projetinho pequenininho, né? E hoje eu estou coordenando uma iniciativa relativamente grande para a gente pelos portos do IP hoje, né? Sim. Então, a gente trabalha numa rede de mais de 100 pessoas, né? E aí essa questão também de envolver as mulheres no processo, para mim sempre foi uma bandeira muito importante. Então, mesmo dentro dessa trajetória, então o meu grupo ele tem muitas mulheres durante esse meu processo, né, de construção sempre foi uma preocupação minha o engajamento e ter as mulheres participando dentro do processo. Mas eu acho que assim eu tive muitos anjos na minha vida, pessoas que foram importantes e que fizeram diferença, né? Eu acho que assim tem momentos que você também conforme você vai seguindo sua trajetória, você vai amadurecendo tanto profissionalmente como emocionalmente, né? Eu fui mãe também, eu sou mãe de 3 filhos, então eu tive 2 filhos muito perto um do outro, depois eu tive a Sofia, que com uma diferença maior de idade e tal. Então, eu também fui mãe em diferentes fases da minha vida, com diferentes momentos profissionais, né? Então, assim, eu acho que é sempre o aprendizado que a gente vai agregando nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, né? Então, eu também, no início, eu tinha uma visão de que estudar uma espécie eu ia salvar essa espécie,
E com o tempo eu fui aprendendo a olhar o entorno, os outros diferentes atores que estão no processo, e principalmente trabalhar com participação, né? O envolvimento, o engajamento da participação social, Sim. que eu acho que para mim é o que eu trabalho. Eu aprendi isso lá alguns anos atrás, e isso vem. Algumas coisas eu acho que a gente incorpora, né? Outras a gente descarta quando não serve mais. Mas o trabalho coletivo, para mim, é algo que é muito importante. Eu trago isso para todos os projetos que eu desenho, né? E a construção conjunta. Para mim, é quando a gente constrói coletivamente, isso torna-se parte de todo mundo. Então, o sucesso, eu acho que ele tende a ter mais sucesso quando a gente tem maior engajamento. Conta um pouquinho para a gente como que você falou dessa questão da participação, como que esses momentos acontecem na prática, no trabalho que você faz, porque muitas vezes as pessoas ouvem processos participativos, valorização da participação, atores, mas a gente fala, gente, vários termos que a gente que está acostumado com esse trabalho com participação social, né? A gente aqui trabalha muito com facilitação, para a gente é um lugar muito conhecido, né? Mas para muita gente isso não é, e talvez você que esteja aqui acompanhando a gente não tenha tanta familiaridade. Então, se você pudesse trazer alguns exemplos práticos de como isso tem acontecido no projeto. Então, esses momentos acontecem em diferentes tem vários formatos para isso. Então, você tem desde o momento com a comunidade local. Então, você está trabalhando, um exemplo, numa área protegida, numa unidade de conservação. Então, você tem que discutir construir um planejamento com aquela comunidade que mora lá, porque as ações são de interesses deles ou vão afetá-los de alguma forma. Então, você constrói um momento onde você tem que chamar todas as pessoas ou representantes dessas pessoas que estão naquele local para discutir e construir entendimentos comuns, né? Então, assim, e aí não adianta a gente chamar também só quem gosta da gente, então, porque a gente vive num mundo real onde a gente tem tantos consensos como conflitos. Então, às vezes, na área ambiental, a gente tem muitos conflitos onde, às vezes, o próprio Estado gera os conflitos, né? Ou outras situações, mas a gente sempre tem conflitos. Então, a ideia é que esses espaços, ele crie momentos que as pessoas tenham, principalmente, oportunidade de fala e criem também o aprendizado de ouvir, né? Então, assim, essa questão de se colocar no lugar do outro, ouvir o outro, isso é muito importante, isso não é fácil de se fazer. Então, também é um processo de aprendizagem, esses espaços onde a gente pode ouvir o outro e também compreender e aprender com o outro, né? Então, como a gente eu trabalho na Amazônia hoje, então você tem uma cultura riquíssima com diferentes tipos de comunidades, né? Que eles estão lá há muitos anos, então incluir esse conhecimento tradicional nessa discussão também é algo importante. Sim. Então, você pode trabalhar tanto nesse modelo como com as comunidades para construir acordos, entendimentos ou ações, né? Então, vamos planejar uma trilha aqui, então vamos planejar em conjunto com essa comunidade, porque ela vai receber o turista, ou ela vai exercitar, ou vai ser que área que não vai impactar e tudo mais. Ou também no nível mais estratégico, ou no nível mais de gestão. Então, você pode se juntar com gestores públicos, com empresários, para discutir uma estratégia para determinados temas. Então, agora a gente está, por exemplo, a bioeconomia está o tema da moda, né? Então, assim, como que a gente, por exemplo, trabalha a cadeia da castanha? Então, a gente tem que chamar os produtores, tem que chamar as empresas, tem que chamar os órgãos públicos. Então, como que a gente discute e olha para os problemas e tenta trazer soluções. Então,
são esses tipos de espaços que a gente chama de espaços de participação, de discussão coletiva, né? Ah, que legal. E você que estava contando, eu lembrei de alguns momentos, assim, nessa trajetória, desde que a gente se conheceu, que eu pude colaborar, que a Matriz esteve em alguns momentos com vocês. Você se lembra quando? Porque a gente já se conheceu antes da Matriz, né? E eu não lembro exatamente quando que Bom, vamos ver se você recorda aí, né? Vamos puxar na memória, como foi isso? Então, porque eu estou desde o início no IP, mas tem um período da minha vida que eu me afastei do IP e quando eu vinha para cá, para Brasília, né? E eu trabalhei no ICMBio durante um tempo. Foi naquela época da educação ambiental. Isso, aí eu fui coordenadora de educação ambiental no ICMBio. E aí foi lá que eu conheci você, porque aí a gente estava era um grande movimento dos conselhos gestores, de formação dos conselhos gestores. E isso foi uma agenda que onde eu realmente conheci a participação, fui compreender o que era participação social, a importância desses espaços, e aí acabei indo parar no ICMBio e trabalhava com essa agenda. Então e você era uma pessoa de referência. Ai, que legal. Eu lembro aquele trabalho que a gente fez, era tanto programa de educação ambiental, que foi um contrato PNUD, e foi também um trabalho voltado para os conselhos, não foi isso? Isso, foi. Nossa, eu me lembro que a gente fez uma oficina que foi assim, até pensando em, eu lembro que eu propus para vocês, vão trabalhar com facilitação gráfica, lembra disso? Isso. E era assim, não se trabalhava muito com isso, e foi ótimo, né? Lembra? Foi muito legal. Foi, estava no início de olhar para a facilitação gráfica como uma ferramenta de comunicação, né? E porque a gente trabalha muito com comunidades mais do interior, ou que são menos letrados, então, assim, a parte visual, ela é importante, que ela comunica muito mais do que, às vezes, né, a escrita. Então, assim, foi quando eu também descobri a facilitação gráfica, eu não queria mais não ter facilitação gráfica. E aí, para quem não sabe o que é facilitação gráfica é uma forma de traduzir uma conversa, como se a gente estivesse conversando aqui agora e alguém estivesse desenhando essa conversa com esquemas gráficos, com palavras, com figuras. Então, quem não tem muita familiaridade com leitura, olha um painel e consegue visualizar o que está sendo, consegue contar aquela história, né? A partir, como se fosse um quadrinho, né? Uma história em quadrinhos do que está acontecendo naquela oficina ou naquela reunião. Me passou agora um filme na cabeça daquela oficina, que acho que foram 3 ou 4 dias num hotel aqui em Brasília, não foi? Isso. Foi bem legal. E tem até uma parceira nossa, que é a Mônica Passarinho, que eu lembro que foi a primeira experiência dela, e a gente falou, vamos experimentar, e aí você, desde aquela época, já era assim, vamos inovar, vamos confiar e fazer uma coisa nova, né? Muito legal. Eu acho que os processos, essa questão da facilitação dos processos participativos, não é só também você juntar as pessoas para trocar ideias e chegar no entendimentos comuns, né? Eu acho que a forma como que você desenha o espaço, porque você também tem que criar oportunidades para que as pessoas exponham suas ideias, visualizem suas ideias e transformem isso em entendimentos comuns. Então, isso é muito importante, né? E eu acho que esse grande movimento de juntar muitas pessoas, porque a gente fez muitas oficinas, muitos encontros, desde quando... e aí, quando eu estava no ICMBio, isso para mim também foi um grande aprendizado, porque eu saí de uma ONG, fui trabalhar no serviço público, que tem uma outra forma de operar, outra forma de ver parceiros, outro né? ritmo também, um mecanismo de trabalho. Mas para mim foi uma grande escola, que depois eu retornei para o IP, e hoje eu sou parceira do ICMBio. Mudou de chapéu, de cadeira. Assim, eu vou continuar, eu adoro o ICMBio, assim, né? Eu falo para todo mundo, olha, eu tenho um carinho muito especial pelo ICMBio, e então eu saí, mas eu continuo parceira, trabalhando como sociedade civil, mas a gente tem parcerias em várias ações, né?
E eu acho que é isso que é o importante, e é isso a minha missão de trabalho, sabe? É você trabalhar engajando esses diferentes atores sociais. Eu acho que a sociedade civil ela precisa trabalhar em parceria com o governo, né? Porque eu acho que um ajuda o outro, cada um tem o seu papel, Sim. tem a sua função, mas um precisa do outro, né? Então, eu acho que é super importante. E para mim, assim, na minha visão, você está próximo do governo, ele pode te dar a possibilidade de escalar as coisas. Então, a gente, às vezes, trabalha muito no sentido de projetos, que ele tem começo, meio e fim, mas algo que dá certo, que você pode testar, ver se funciona, uma metodologia, depois pode ser um aprendizado que pode ganhar escala dentro do serviço público, né? Então, eu acho que esse olhar de aprendizado é muito importante. Tem muitos desafios, né? Porque governo você tem períodos de governo, né? Depois muda todo mundo, né? São fases, mas eu acho que o mais importante é a gente estar conectado com a essência. Eu falo assim, eu brinco que eu estava lá quando o ICMBio era IBAMA, virou ICMBio, eu estava sentada na mesa com o IBAMA na época para trabalhar num projeto junto. E hoje eu continuo com o ICMBio, eu estou, sei lá, não sei, nem lembro mais quantos anos tem o ICMBio, quase 15, eu acho. Mas desde sempre. Então, assim, porque eu tenho a minha missão, eu acho que conecta com a minha missão de vida, né? E qual que é essa missão de vida? A minha missão de vida eu acho que é proporcionar espaço onde as pessoas possam se transformar. Então, para mim, por isso que para mim, esses espaços de participação, eu já ouvi relatos muito impressionantes de muitas pessoas, de jovens, como eu tive uma oportunidade de estar num lugar onde eu tive um despertar. Eu acho que a gente cria muitas oportunidades para as pessoas, homens, mulheres, se verem com o seu potencial. Por isso que eu acho que é muito importante o formato que é desenhado para esses espaços. Isso para mim é fundamental, porque ele pode, além do resultado final, que é a proposta ali daquele encontro, chegar no final com um resultado que foi proposto, mas as pessoas podem se enxergar, se ver, às vezes se ver como um talento. Sim. E a partir disso se despertar. Eu acho que assim a gente precisa de muitas pessoas, a gente precisa de um mundo que as pessoas tenham um propósito, sabe? Seja ele qual for, assim, e que ela se reconheça e consiga se gostar da forma como que ou consiga olhar para o seu talento e falar assim, nossa, eu consigo contribuir dessa forma. E é pequeno, sabe? A gente não precisa ser grande, fazer coisas grandiosas. Eu acho que a gente muda o nosso redor, sabe? Então, eu vejo que nesses anos todos, construindo muitos projetos, eu fiz muitos projetos, e eu acho que para mim, o que mais importante é criar esses espaços para as pessoas exercitarem seus talentos, sabe? Incrível. Você sabe que isso tem tanta sintonia com a gente agora, recentemente, a gente revisitou. A nossa missão aqui na Matrix é gerar soluções transformadoras para a sustentabilidade. Mas quando a gente foi se conectar mesmo ao nosso propósito, a gente fez todo um autoestudo, assim, né, revendo valores, e a gente chegou à ideia e se conectou que o nosso propósito é transformar o mundo a cada encontro. E aí alguém falou assim, nossa, mas isso aqui é só isso, né? só isso que a gente quer. Mas é um pouco disso que você falou, que eu super me conectei, porque não é transformar o mundo gigantescamente, mas se a gente puder deixar um pouquinho melhor o mundo, as pessoas, a cada encontro, a gente já está conseguindo fazer acontecer esse propósito, né? Isso não precisa ser gigantesco, né? E eu acho que
cada mulher, cada pessoa tem essa capacidade. A gente pode gerar algo que é positivo a partir daquilo que a gente se conecta, que é o propósito de cada um, de cada uma. Então, eu realmente acredito nisso, assim, cada vez mais, cada vez que a gente faz um trabalho, a gente pensa, uau, que transformação que sementinha que a gente plantou aqui e que muitas vezes a gente vai colher lá na frente, nem sabe. Eu estava no ano passado numa facilitação virtual do Diálogo Florestal e encontrei o Taleb, que é um pesquisador e que trabalha com conservação, e ele participou de um curso comigo na SOS Mata Atlântica, nossa, acho que faz uns 15 anos atrás. E aí ele encontrou e falou assim, Andrezinha, você está aqui, que maravilhoso te encontrar. Você mudou a minha vida. Eu falei, nossa, eu fiquei assim, lisonjeada. Ele falou, aquela experiência mudou a minha forma de lidar, porque até então eu não considerava que o nosso trabalho de gestão podia ser, de fato, participativo, que a gente poderia incluir isso, que isso poderia ser uma forma de, dali para frente, trabalhar. E ele, de fato, praticou. E depois de 15 anos, praticamente, ele estava ali me falando isso. Eu falei, nossa, que colheita, né? Então, às vezes, a gente não está vendo essa transformação. Às vezes, esse jovem que você enxerga, que está ali, ele está recebendo algo que lá na frente, né, isso vai virar lá essa sementinha vai virar uma castanheira gigante nessa floresta amazônica. Muito inspirador. E assim, para mim, eu aprendi muito com você, porque eu acho que eu não conhecia muito as metodologias participativas. Então, assim, lá atrás, quando a gente começou a desenhar as ações, as oficinas, ou era seminário com o ICMBio, que eu comecei, e você falava, mas aonde a gente quer chegar? Mas isso, o que a gente quer com isso? E aí eu ia enxergando você desenhar a oficina para criar esses espaços. Isso para mim foi muito transformador. Eu acho que hoje eu vejo assim, a gente segue muito nessa linha, né? A gente tem outras pessoas que estão trabalhando com a gente, que fizeram seu curso também, né? Mas as pessoas saem dos nossos encontros, da nossa oficina, falando, nossa, como foi super produtiva essa oficina e tudo mais, né? Então, eu acho que é um pouco isso, você criar oportunidade, dar voz às pessoas, as pessoas se sentirem parte, né? Se sentirem acolhidas. E eu acho que a semente é isso. A gente precisa espalhar sementes, né? E sem esperar e aí o que germinar, germinou, e era o que era para ser mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa de motivação na vida. Então, a gente precisa de algo que nos motive a estar lá, ou fazendo qualquer coisa que seja o seu tipo de trabalho, né? E isso passa muito pela relação das pessoas, né? Das pessoas estarem juntas, de se conectarem. Às vezes você tem mais a proximidade com um do que com o outro, mas você cria redes, né? Então a gente precisa, o mundo está precisando de mais conexões entre as pessoas, né? Eu acho que a questão virtual, a pandemia trouxe esse afastamento das pessoas, né? De um processo mais individualizado e tal. E a gente é um ser agregado, né? O ser humano precisa de estar se socializando, de estar junto. Então, a gente precisa buscar isso. E, Fabi, recentemente o IP trouxe várias pessoas para fazer um curso com a gente. E eu queria que você contasse um pouco assim, o que motivou vocês para trazer um grupo para entrar na turma, para ali, como que isso é praticado, como veio esse interesse, a importância disso para vocês e como que você vê esses resultados disso na prática, como é que está depois aí essa equipe, essas sementes que foram espalhadas por aí, como é que está essa prática? Então, porque foi assim, esse grupo veio de um projeto que chama Monitoramento Participativo da Biodiversidade, que foi um projeto longo, assim, foram 9 anos de projetos, e era uma equipe grande que trabalhava muito com esses processos de
de oficinas na Amazônia, né? Construindo os protocolos discutindo a implementação desses protocolos de monitoramento da biodiversidade. E aí a gente sentia muito falta eram biólogos que tinham essa relação com a comunidade, mas faltava um pouco essa questão mais técnica, metodológica das oficinas. E aí, assim, como a gente já conhecia você, a Matriz, você, a Renata, né? Vocês fazem muitos trabalhos para a gente, e a gente sempre busca vocês. E então a gente veio com e quando a gente viu a oportunidade do curso, a gente pensou, olha, isso é uma oportunidade e casou com o momento que a gente estava, né? Então a gente fez um grupo, né, nosso para trabalhar essas ferramentas de participação e foi muito bom, porque também a gente aprender também as técnicas, metodologias mais online, porque hoje a gente também trabalha muitas reuniões mais virtuais, então também aprender com o novo, né? Com essas tecnologias que estão chegando e que são um pouco diferentes. Então, aprender essas ferramentas foi muito importante para aquele grupo, naquele momento, e deu muito certo, assim, muitos continuam fazendo, algumas continuam terminado o projeto, viraram consultoras e são facilitadoras agora. Que coisa boa. Não sei se isso é bom, deixar mas isso é bom porque elas têm uma nova trajetória. Coisa boa. Sim, então, assim, eu acho que assim, tem coisas que você consegue ir até um ponto, né? Às vezes você se sente mais confortável facilitando grupos pequenos, né? Às vezes grupos grandes é mais difícil, você tem que ter mais experiências, né? Então, mas eu acho que abriu oportunidade para quem tinha mais talentos para isso, né? Legal. A gente está chegando quase no fim, mas eu queria te perguntar algumas coisas agora, um pouquinho das suas práticas. Você falou que é mãe, mas a gente acabou de explorar toda essa experiência aí. Como é que você consegue equilibrar, né? Você sendo uma líder de um projeto, que eu sei que é muito trabalho, que vocês fazem muitas coisas, que muitas vezes até te exigem viagens também, né? Com 3 filhos. Como é que é essa conciliação, esse equilíbrio? Olha, é um desafio, né? Porque eu tenho 3 filhos. Eu até me lembro de um seminário, né, que a gente estava falando, que na época foi um seminário que você facilitou, um seminário internacional que foi em Manaus, e minha filha tinha 5 meses. Aí eu levei ela para lá, para o seminário, deixava ela com a babá no carrinho, amamentava, voltava para a plenária. Então, assim, eu acho que o IP também sempre teve essa visão de criar espaços para as mulheres trabalharem, né? O IP tem muitas mulheres, né? Então, a gente tinha oportunidade, por exemplo, de trabalhar mais em casa, quando os filhos eram pequenos. A gente sempre trabalhou online, então, quando veio a pandemia, a gente já estava acostumados. Então, mas eu acho que, assim, para a mulher é um desafio grande estar no mercado de trabalho, com filhos, né? Porque a gente sabe que os filhos na primeira infância exigem muito da mãe, né? E você conciliar isso com a vida pessoal, o seu relacionamento, seus amigos. Então, assim, é um desafio grande e é criar oportunidades. Então, a minha receita era assim, trazer meus filhos para dentro do meu trabalho, ao mesmo tempo que eu aproveitava isso para ensinar eles, né? Olha, tem isso, tem isso. Até hoje eu levo eles para a Amazônia. Hoje a Sofia está com 9 anos agora, minha filha mais nova. Aí eu fui para uma reunião num barco, levei ela. Uau, que experiência boa para ela, que legal. Sim, ela gostou? Gostou. E Laura também. Então, hoje, Laura e João, que já estão João está com 19, Laura está com 22. Também essa vivência deles com essa interação com o trabalho também ajudou muito eles no que eles são hoje, sabe? Eles têm outras profissões, trabalham, mas eles são bem conectados, cara, ambiental, assim. Mas é um desafio, não é fácil, né?
tem momentos que eu acho que a gente olha, né, e vê o quanto... Eu penso isso, às vezes, tem momentos do meu trabalho, recentemente, passei, assim, vários dias tendo, apesar de eu conseguir organizar minha agenda, isso é uma super vantagem, né? Imagino que você também consiga, muitas vezes, não tem um horário fixo necessariamente, né? Mas tem momentos que, assim, eu passei semana passada 3 dias chegando em casa depois das 10 da noite. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu tenho um filhinho de 5 anos que também sofre, né? Então, e ele fala, você não me vê mais. Eu falo, não, filho, calma, foi uma fase, né? Então, acho que tem também momentos que ficam mais desafiadores, outros momentos, né, que a gente consegue dar mais atenção. Eu vejo isso como algo bem interessante também, dessa condição de não ter uma rigidez de horário, né? De conseguir organizar um pouco melhor a agenda. Você também vive essa possibilidade de organização da sua agenda? Eu vivo porque eu viajo muito, né? Uhum. Então, também aí a Sofia, agora que a Sofia é pequena, mas antes os outros também eram pequenos, aí sempre nessa combinação com o pai deles. Então, assim, um vai viajar, o outro fica, né? E tem isso mesmo, de a gente às vezes ter uma oficina que você tem que ficar até mais tarde, aí Uhum. e aí eu sempre tento achar oportunidades assim, olha, de conversar com eles, olha, vai ter isso, a mamãe vai ter que ficar até mais tarde, tem trabalho, mas depois a gente vai fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, assim, também criar espaço depois de estar inteiro com eles depois, né? É um pouco do que eu tento fazer com eles, assim, sempre tentei trabalhar dessa forma, assim. Porque as crianças precisam de tempo de qualidade, às vezes nem é bastante tempo, é você estar ali inteiro com eles plenamente Uhum. naquele momento, né? Uhum. Mas a agenda sempre é difícil, assim, de conciliar, porque principalmente quando agora vai para a escola, e aí tem ritmo de escola, e você viaja e tudo mais, né? Agora, o importante, assim, para mim, eu sempre fui muito rodeada de mulheres, então, mães também. Então, a gente se ajuda muito também. Ai, que maravilha! Então, isso também sempre foi Uhum. muito bom, de uma hora que uma tá precisando, a outra segura, sabe? Assim, Uhum. porque tem os Uma mesmos, rede de apoio, uma né? rede de apoio. Eu sempre morei em lugares longe da minha família, então eu nunca tive minha família de apoio. Então também tem esse mais um desafio com Uhum. filhos, né? Sim. Mas você vai encaixando tudo e vai dando certo. Ai, que bom. E eu queria te perguntar também sobre disso, você falou dos filhos, então assim, não só conciliar trabalho, filho, mas como que você concilia alguma prática de cuidado pessoal? Porque nisso, eu acho que muitas vezes quando a gente vai conciliando isso tudo, o nosso espaço de autocuidado, às vezes ou ele é renegado, mas muitas vezes a gente também consegue ter tipo aquela prática, aquele jeito da gente saber que, olha, esse é um espaço meu, isso aqui eu faço para me cuidar. Você tem alguma coisa assim que te ajuda a se reenergizar, a se sentir bem consigo mesma? Para mim, hoje, o que eu pratico é pedalar. Então, assim, duas coisas que eu gosto, pedalar e ouvir música. Para Uhum. mim, são minhas terapias. Então, assim, aí eu junto as duas coisas. Escuto música bem alta, Libera toda a pedalo no sol, tensão. eu preciso de sol, sabe? De luz, assim, Vento. vento. Então, assim, aproveito fazer uma prática, né, de atividade física, mas para mim também é muito esse momento de estar olhando para outras coisas, passeando, olhando árvores e Esparecendo. espairecendo. Para mim, eu acho que é um momento importante. A gente precisa de estar. Eu até tento fazer meditação, mas a minha mente é acelerada demais. Eu vou e volto, eu tento e volto. Mas um dia eu vou conseguir a meditação. Eu acho que são duas coisas que são muito importantes para a nossa saúde mesmo, assim. E assim, eu já pratiquei mais isso antes, né? Hoje eu não estou mais praticando meditação, mas eu já fiz isso, atividade física e meditação. Eu acho que é um combo que funciona muito bem, reenergiza muito a gente sente na prática, assim, no final do dia você tá ainda bem, já não tá, assim. Então, assim, é uma receitinha que a gente pode fazer onde a gente estiver, ou uma caminhada, né? Ou
você pode sentar em qualquer hora e meditar, né? E tem muitas formas de meditação, né? Então, são duas coisas que eu acho que são importantes para a gente ter uma qualidade mais de vida de saúde, assim, né? E dar uns cuidadinhos no visual também, no né? look. No look. Que é importante Eu tô vendo, tá também. Eu lindo acho aí que com o cabelo, com as mechas, toda eu linda. acho que é um autocuidado, né? Eu Uhum. acho que a gente tem que cuidar da gente, pra gente também, né? Sim. De estar bem, de estar. E aí, né? Cuidar do cabelo, de como você tá se sentindo confortável, enfim. Uhum. De se ver bonita, né? De se achar bonita. Eu acho que isso é importante pra gente também, né? Eu acho fundamental. Ai, que lindo, eu adorei. Uhum. E para a gente terminar, eu queria saber se você pode deixar 3 aprendizados da sua trajetória profissional que te levou a estar nesse lugar de liderança, que pode inspirar outras mulheres que muitas vezes acham que elas nem são capazes. Será que é para mim, né? Será que eu consigo? O que te ajudou? O que são aprendizados da sua trajetória que você pode deixar para essa mulher que está nos ouvindo aqui? Eu acho que assim, uma das coisas é transformar, fazer de limão limonada, sabe? Uhum. Então a gente pegar os desafios e olhar para eles e transformar em oportunidades. Eu acho que isso é muito importante. A outra coisa é o exercício da empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso traz muitos aprendizados. E a outra coisa é fazer algo pelo outro, assim, sabe? É você fazer sem pedir nada em troca, sem esperar nada em troca. Eu acho que e aí eu acho que é uma coisa minha de crenças. Eu acho que quando você faz, o universo traz de volta para você, sabe? Isso eu pude perceber na minha trajetória de vida, assim. O que a gente joga para o universo, ele traz de volta para a gente. Ai, que maravilha, muito obrigada. Obrigada Foi pela ótimo. oportunidade. E esse foi mais um episódio do podcast Líder Transformadora, criado para contar o protagonismo e a história de mulheres que estão fazendo a diferença na sua área de atuação. Nos vemos no próximo.